Pelo menos 6 militares ucranianos foram mortos na terça-feira num ataque de mísseis russos na região fronteiriça de Sumy, na Ucrânia. A Guarda Nacional deste país indicou que mais de 10 soldados ficaram ainda feridos durante a investida levada a cabo enquanto realizavam um exercício de treino. O Ministério da Defesa da Rússia tinha já divulgado um vídeo alegadamente referente ao ataque, que, segundo os meios de comunicação estatais, teria resultado na morte de cerca de 70 pessoas. A região de Sumy tem sido alvo de repetidos bombardeamentos, na sequência de incursão ucraniana na região russa vizinha de Kursk. Também na terça-feira, Vladimir Putin visitou Kursk pela primeira vez desde que Moscou afirmou ter expulsado as forças de Kiev da zona no mês passado. Mas a Ucrânia nega as afirmações da Rússia sobre a reconquista de Kursk. Segundo um mapa de atividade militar divulgado por Kiev, o seu exército continua a controlar território russo encostado à fronteira. A chefe da diplomacia europeia apelou a Israel para que investigue os disparos sobre uma delegação de diplomatas estrangeiros na Cisjordânia, que as forças do país dizem ter sido tiros de aviso. We definitely call on Israel to investigate this incident and also hold these accountable who are responsible for this, and any threats on diplomats' lives are unacceptable. O grupo de diplomatas encontrava-se junto à entrada do campo de refugiados de Jenin quando começaram os disparos. A cidade tem sido visada pela repressão generalizada de Israel contra os militantes da Cisjordânia, originando dezenas de milhares de deslocados. O exército israelita disse que a visita tinha sido aprovada, mas que a delegação se desviou da rota programada. Vários ministros dos negócios estrangeiros europeus, incluindo de Itália, França e Portugal, convocaram os embaixadores israelitas nos seus países. Esta quarta-feira, um homicídio em Madrid colocou em quarentena uma escola internacional no município de Pozuelo de Alarcón. A las 9:15 de esta mañana, justo a la hora de entrada en el Colegio Americano de Madrid, un hombre era asesinado. Se trataba de Andriy Portnov, ucraniano de 52 años y antiguo asesor del expresidente Yanukovych, derrocado en 2014 tras protestas por suspender su acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de sus relaciones con Rusia. De momento sabemos que la policía española realiza una operación jaula con helicópteros, drones y también con controles por carretera en busca de los sospechosos. Serían por lo menos 2 y habrían huido por la casa de campo. Lo que sabemos es que no hay más heridos y que la investigación sigue en curso. O tiroteio e o aparato policial foram dignos de cenário de terror para pais e alunos que temeram pelo pior. El colegio lo cerraron. Todos estaban en lockdown, nadie podía salir ni entrar, tampoco sé mucho más. A los padres nos mandaron comunicación por email, nos han estado informando continuamente, con lo cual, bueno, en ese sentido, al menos sabíamos qué es lo que estaba pasando. Portnov foi assassinado depois de ter deixado as filhas no colégio. A maioria dos alunos desta escola são internacionais, muitos filhos de jogadores de futebol e diplomatas. O presidente dos Estados Unidos revelou planos para construir um novo sistema de defesa antimísseis. O Golden Dome terá um custo total de 155 mil milhões de euros e deverá ficar pronto em 2029. Because this is very important for the success and even survival of our country. It's a pretty evil world out there, so this is something that goes a long way toward the survival of this great country. And as I said, we'll be discussing Canada. They want to hook in and they want to see if they can be a part of it. It sort of makes sense. I guess that's what I was talking about from day one. You know, it just automatically makes sense. And it won't be very difficult to do, but they'll pay their fair share. Apesar disso, já foram levantadas dúvidas sobre o custo e o caráter prático do projeto. Os críticos falam num preço muito alto para um sistema potencialmente ineficaz e que poderia levar a uma corrida ao armamento no espaço. Só as componentes espaciais poderão custar 478 mil milhões de euros nas próximas 2 décadas.
França está a considerar uma resposta radical à sua crise de sobrelotação de prisões, alugar espaço em celas noutros países europeus. Mas será esta uma solução realista ou apenas um burburinho político? Com mais de 82.900 reclusos e apenas 62 mil celas, o país está a ficar sem espaço. Na semana passada, Emmanuel Macron disse que está aberto ao aluguer de celas em prisões estrangeiras. França não seria o primeiro país a fazê-lo. Entre 2010 e 2016, a Bélgica alugou mais de 650 celas nos Países Baixos. Em 2021, a Dinamarca fechou um acordo de 210 milhões de euros para alugar 300 lugares no Kosovo e a Estónia quer em breve rentabilizar as celas meio vazias. Mas o caso belga suscitou grandes preocupações éticas. La Hollande louait ses places à la Belgique avec son propre personnel, mais sous l'empire de la loi belge. Donc il a fallu faire suivre des formations aux Hollandais pour qu'ils apprennent comment ça se passait dans les prisons en Belgique. Et de deux, les visites des familles et des proches étaient extrêmement compliquées, les visas, tout ça. Bon, la Belgique a abandonné. Donc je vois pas pourquoi renouveler l'exploit. Os críticos dizem que a ideia também traz custos logísticos elevados. França gasta por dia entre 10 e 250 euros por cada prisioneiro. O acordo da Dinamarca com o Kosovo implica um custo diário de quase 200 euros. Já a experiência neerlandesa da Bélgica custa 40 milhões de euros por ano. Il y a des éléments très concrets qui, à mon sens, rendent plutôt très difficile la mise en œuvre d'une idée pareille. Alors pourquoi? D'abord, budgétairement. Aller à l'étranger, ne serait-ce que pour louer des locaux, ça a un coût. Et aujourd'hui, les finances publiques françaises sont telles qu'il faut économiser partout. Je ne vois pas comment ça pourrait être rentable d'aller envoyer des personnes condamnées dans un autre établissement hors nos frontières. De acordo com o Conselho da Europa, França ocupa o terceiro pior lugar em termos de sobrelotação das prisões, atrás apenas de Chipre e Roménia. Alguns avisam que a pressa em deportar prisioneiros pode criar mais problemas do que soluções. O Parlamento polaco aprovou a prorrogação da lei que suspende temporariamente o direito de asilo dos imigrantes que entram no país através da fronteira com a Bielorrússia. O primeiro-ministro Donald Tusk defendeu a necessidade de prolongar a aplicação da medida que considerou necessária para a segurança nacional. Argumentou ainda que Moscou e Minsk estão a encorajar deliberadamente os migrantes a atravessar a fronteira numa tentativa de destabilizar a Europa. Łukaszenka i także Putin mobilizują tysiące nielegalnych migrantów przy pomocy przemytników, gromadzą ich przy granicy z Polską, także Finlandią, Litwą, Łotwą. Jest to zarówno złoty biznes dla nich, jak i oczywiście wersja takiej poważnej wersji wojny hybrydowej. A legislação foi amplamente criticada por grupos de defesa dos direitos humanos que alertaram que esta não é compatível com o direito internacional e europeu em matéria de asilo. Entidades que estimam que centenas de pessoas tenham já morrido na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia desde 2021. O Comissário Europeu do Comércio, Maroš Šefčovič, confirmou que as normas da União Europeia em matéria de segurança alimentar não são negociáveis nas conversações com os Estados Unidos sobre direitos aduaneiros. A União Europeia e os Estados Unidos estão envolvidos em conversações que deverão terminar no início de julho, depois do presidente norte-americano Donald Trump ter aberto um período de 90 dias para negociar. As normas são uma das razões para a guerra comercial. I think we've been quite clear that we clearly would preserve our regulatory autonomy. And if I follow a little bit the discussion in the United States of America, I mean, there is also lots of talk about, having healthier food, what should be, the composition of the food processing and so on and so forth. And I think we already had this discussion in Europe, and we are very proud of our
our health and safety standards. If it comes to food, if it comes to agri-food production, we are going clearly to stick to them. So that's not up for negotiation, standards? I think if it comes to health and safety issues, clearly these are not up for negotiations. O negociador do Bloco Europeu diz que está a tentar chegar a um acordo justo e equilibrado com os Estados Unidos, mas diz que a União Europeia está pronta a implementar até 95 mil milhões de euros em tarifas de retaliação se as negociações falharem. We are already paying 10% tariff, we are already paying 25% tariff for steel, we are already paying 25% for cars, and we really believe that this is simply not fair. Yeah. So we want to resolve it through the negotiated solutions, but of course we are also preparing alternative where we would have to protect the European jobs and European companies, and therefore we started the consultations on eventual rebalancing measures. Uma nova série de produtos norte-americanos poderá ser alvo de potenciais direitos aduaneiros, incluindo os aviões da gigante Boeing ou bebidas alcoólicas como o bourbon. Pode ver a entrevista completa na próxima edição de The Europe Conversation, esta sexta-feira. A escritora indiana Banu Mushtaq e a tradutora Deepa Bhasti venceram o Prémio Literário Booker Internacional com Heartlamp. A coleção de 12 contos foi escrita ao longo de mais de 30 anos, relatando a vida cotidiana e os desafios enfrentados pelas mulheres no sul da Índia. This moment feels like 1,000 fireflies lighting up a single sky, brief, brilliant and utterly collective. Em causa a primeira vez que a prestigiada distinção foi atribuída a uma coleção de contos.